E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver o problema que eu deixei em aberto no último vídeo, ou os problemas, né, que eu deixei em aberto no vídeo. Vamos começar pelo primeiro. A gente tinha uma condição, né, uma condição de maré, né, ah, um mar um oceano que experimentava maré. E no começo a gente queria escrever um y de t para alguma função para a altura da água do oceano, medida em relação à marca zero, e x de t para a altura da água da baía, medida em relação à mesma marca. Lembrando que a altura, em termos aproximados, o nível da água da baía aumentava em um pequeno intervalo de tempo, uma quantidade que vai ser proporcional tanto à diferença entre o nível de oceano e o nível da baía, e a duração desse pequeno intervalo de tempo. Tá? Então a ideia era essa, descobrir y de t e x de t, configurar uma equação linear de primeira ordem que descreve esse modelo, tentar identificar quem que é o sistema, parte da EDO ele representa, qual é a função do sinal de entrada e qual que é o sinal de saída. Então, vamos lá. A gente está querendo são, a gente está é dado que sobre um pequeno intervalo de tempo, Δx vai ser proporcional a y menos x vezes ΔT. Tá? Então, se a gente chamar essa constante de proporcionalidade K, tá? A gente vai chamar essa constante de proporcionalidade K. Então, a nossa equação diferencial vai ser dx dt é igual a K vezes a y de t menos x de t. Então, na forma padrão, a gente vai ter x ponto, tá? X ponto, mais kx igual a ky. Né? Então, o sistema vai ser a baía, o canal e o oceano. Então, esse complexo baía, canal e oceano vai ser o sistema. A geografia e o seu comportamento é descrito pelo lado esquerdo da equação. Tá? O sinal de entrada vai ser a altura da água no oceano e a saída vai ser a altura da água na baía, beleza? Na letra B, a gente está numa condição onde a gente assume que a maré ela está alta exatamente a cada 4 π. E a gente vai supor que a altura do oceano é dada por yt igual a cosseno de ômega t, né, em metros e em horas. Tá? Qual que é o valor uh, assumido por esse ômega? Né? Então, quando t é igual a zero, então, letra B, 1B. Quando t é igual a zero, tá? Cosseno de t, não, na verdade, cosseno de ômega t, né? Cosseno de ômega t vai ser cosseno de ômega zero. Cosseno de ômega zero é simplesmente cosseno de zero. Isso é 1. Tá? Isso é 1. Que é um máximo. Né? Então, a gente tem tá uma condição de máximo, é o maior valor possível que assim. Tá. Uh, então, a maré, ela tá alta. Beleza? A maré tá alta. Nessa condição. Uh, a maré alta, ela se torna alta de novo quando o cosseno de ômega t é 1. No, ou seja, quando o ômega t vale 2π. Isso, né, nesse tempo, t é igual a 4π. Ok? Então, ômega precisa ser meio. Beleza? Ômega é meio. Tá? Se a gente reconhece que o período aqui é 4π e ômega vai ser a frequência angular, a gente pode calcular diretamente que ômega vai ser 2π por 4π, portanto, isso vai dar meio.
Beleza? Próximo, letra C. Na letra C, era pedido a gente encontrar uma solução para a equação diferencial usando os fatores integrantes. E é dado essa relação de integral, pode ser útil para a gente resolver isso. A gente quer, então, uma função u de tal forma que, vamos lá, um C. C. A gente quer uma função u, não lembro se eu estou marcando com ponto, é uma função u, de tal forma que u vezes x ponto mais u vezes kx, né, que é o lado esquerdo dessa fórmula geral aqui em cima, multiplicada tá? Por u, seja a derivada de um produto de u vezes x. Então, se a gente resolve o ponto igual a ku, né, a gente vai ter que u é igual a kt, é igual a e elevado a kt. Né? Então, u é igual a e elevado a kt. Se a gente multiplicar a nossa equação diferencial por u, a gente vai ter que ddt do produto, u e x, vai ser u vezes ky. Ou x, né? X, x vai ser igual a e elevado a kt menos 1, né? Vezes a integral de e elevado a kt vezes ky dt. Isso é igual a e elevado a menos kt vezes a integral de e elevado a t vezes k vezes o cosseno de t sobre 2. Tá? 2 dt. Se a gente calcula a integral envolvida aqui, para a gente usar a fórmula que a gente deu, né? Então a gente tem, foi dada a fórmula integral com essa cara, né? A gente joga esses valores na fórmula, então a gente está tendo ômega igual a meio, e a gente obtém uma solução geral para essa equação. Então, a solução geral para essa equação vai ser x de t igual a 2k seno de t sobre 2 mais 4k quadrado vezes cosseno de t sobre 2. Isso dividido por 1 mais c vezes a exponencial de menos kt. Ok? Então, um teste básico de sanidade é a gente ter certeza que a solução que a gente encontrou satisfaz a nossa equação original. Aqui, a nossa derivada vai ser x ponto, né? A gente vai derivar esse cara. Essa derivada vai dar um negócio feio, né? A derivada vai dar ponto igual a k cosseno de t sobre 2 menos 2k seno de t sobre 2 k quadrado. Seno é dividido por 1 mais 4k quadrado. Mais, aí deriva o outro lado, né? Menos, então. Menos ck
elevado a menos kt. Derivamos isso. Então, x ponto mais kt, x ponto mais kx, precisa dar k igual a vezes o cosseno de 2 mais 4k cubo, 4k quadrado, né? Não, 4k ao cubo. Mais k cubo, né? Cubo cosseno de t sobre 2 também. Tá? Dividido por 1 mais 4k quadrado. Né? E isso aqui vai dar exatamente ky. Então, se a gente parar por um momento para examinar a fórmula da solução geral, ela é a soma de uma parte periódica e um termo de decaimento com k maior ou igual a zero. Esse termo de decaimento é transiente e depois de muito tempo ele não importa quais são as condições iniciais. Ele então é indiferente às condições iniciais esse termo de decaimento. Então a gente tem tipo de movimento harmônico que ele vai ter algum tipo de amortecimento. Pode ser a altura da água na baía, ela vai ser modelada pela parte periódica, né? Que é o estado estacionário da solução. Então, é importante notar que se k igual a zero, o canal está fechado. Né? É uma condição de canal fechado. Na letra D, era o problema na letra D. É, letra D. Putz, carregando. Pronto. Vido? Meu computador está carregando. Então, na letra D, a nossa solução ele está na forma A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t. A gente precisa encontrar, né, uma segunda substituindo essa expressão na equação diferencial e resolver para A e B. Né? Então, então a gente vai tomar C igual a zero, beleza? Como uma solução. Então, x A cosseno de t sobre 2 mais B seno de t sobre 2. E x ponto vai ser menos A sobre 2 seno de 2 mais B sobre 2 seno de t. Então, beleza. X. X. A de 2 mais B seno de 2. Tá? E x ponto, né? X ponto a menos A sobre 2 seno 2 mais B 2 seno de t sobre 2. Tá? Portanto, a gente encontra que x ponto mais kx, x ponto mais kx vai ser igual a AK mais B sobre 2
Isso vezes cosseno de t sobre 2. Mais é, mais bk menos a sobre 2. Bk vezes seno t sobre 2. Ok? Isso é igual a k cosseno de t sobre 2. Que é ky. Então, t igual a zero, a gente tem que, em t igual a zero, ak mais b. Então, por partes. Em t igual a zero, igual a zero, ak mais b sobre 2 é igual a k. Então, b igual a menos 2ka mais 2k. E quando t é igual a π, t igual a π, a gente tem que bk menos a sobre 2 igual a zero. Então, a é igual a 2bk, né? E isso é igual a menos 4k quadrado a. Mais 4k quadrado. Então, a é igual a 4k quadrado sobre 1 mais 4k quadrado. B é igual a 2k sobre 1 mais 4k quadrado. Que bate com o que a gente. Vamos para o exercício 2. No 2, a gente tinha estudado o campo de direções. E a ideia é encontrar a solução geral dessa equação analiticamente, é, ver se ele dá uma linha reta dentro da solução geral, essas várias outras soluções, usando a expressão para a solução geral, verificar se existe um funil e encontrar a solução particular com valor inicial y0 igual a 1. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. A gente vai usar os fatores integrantes. Então, na forma padrão, essa equação, na forma padrão, essa equação vai ser y' mais 2y igual a x. Ok? Então, aqui u é o exponencial de 2x. Ok? Então, y, usando o método, vai ser u a menos 1 vezes a integral.
U vezes E, né? Que aqui vai ser X. Que é, tomando C igual a 1, né? Dando a constante igual a 1. Então vai ser E elevado a menos 2x integral de E elevado a x vezes dx. Ok? Tá? Vou colocar o x antes porque tá confuso, né? Vezes x vezes exponencial. Tá? É, se a gente integrar isso por partes, né? A gente vai ter que a integral de x vezes e elevado a 2x. Tem um 2 aqui, né? Integral de x vezes e elevado a 2x dx vai ser igual a x sobre 2 vezes e elevado a 2x, né? Menos a integral de 1 meio, né? Meio da integral de e elevado a 2x dx. Ok? Isso é igual, então, a x sobre 2 x sobre 2 vezes e elevado a 2x menos quarto de e elevado a 2x. Mesma constante. Tá? Então, y peso de y igual a sobre 2 menos um quarto, né? Porque tem que dividir por U. Né? Então, menos um quarto mais C sobre E elevado a 2x. Ok? Então, aqui a solução de linha reta ocorre quando o C é igual a zero. Então, existe um funil, né? Vindo do decaimento, do termo de decaimento exponencial. Aqui existe uma reprodução da, 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 da imagem que a gente esperaria usando o método gráfico. Certo? Né? Então, é exatamente a plot que a gente esperaria. Né? Ser uma coisa. Tá? Então, a solução particular com o valor inicial y0 igual a 1, né, tem 1, portanto, y0 igual a 1, a gente olha para essa solução, y0 igual a 1, tá? Vai ser 1 igual a 0 sobre 2, menos 1 quarto, c vezes inicial de menos 2 vezes 0. Né? 2 vezes 0. Portanto, a gente está falando de c vezes 1 aqui, né? O cara aqui vai virar 1 vezes 1. E aí a gente vai ter imediatamente que isso é igual a menos um quarto mais c. E, portanto, c é igual a 5. Isso é a solução, portanto, vai ser y, que é o nosso caso particular. Então, y é igual a toda essa papagaiada, só que a gente substitui o valor de c. X sobre 2 menos um quarto mais 5 quartos de exponencial de menos 2x. Ok?
E por último, a nossa último exercício era encontrar a solução geral desse carinha aqui, dessa equação diferencial, reconhecendo o lado esquerdo como uma derivada de um produto, né? Então, a gente vê que x quadrado vezes y' mais 2xy é a derivada de esse cara aqui, do lado esquerdo, 2y, é a derivada de x do y. Tá? É isso aqui. Né? Então, x quadrado y, y, de novo, então, quadrado y, é, é a integral desse lado direito, né? Integral desse lado direito. Isso é igual a meio de cosseno. Meio de cosseno de 2x mais uma constante. E então y, né? Imediatamente y, é, y vai ser c vezes x a menos 2 mais menos esse termo do cosseno, né? Menos, não mais cosseno de 2x dividido por 2x. Então, perdão, menos mesmo, porque isso aqui é negativo. Menos aqui. Ok? Então é isso. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.